toda vez que o ano está se findando e está prestes a começar um novo ano, a gente sempre faz uma listinha de coisas que a gente quer realizar no próximo ano. E reativar esse canal estava na minha lista do final de 2025. E eu estou aqui tentando cumprir, basicamente, esse objetivo, né? Esse canal ele começou 3 anos atrás com a intenção de postar videoaulas, mas deu errado. A dinâmica da vida de um professor é muito corrida e eu não conseguia postar, não conseguia fazer vídeo, nem conseguia editar. E agora não mudou a situação, na verdade está pior. Mas há um desejo muito grande da minha parte de fazer isso acontecer e eu tenho recebido muito incentivo também de alguns amigos próximos, então dessa vez eu vou tentar novamente. E essa é a primeira tentativa, né? Eu acho que a proposta agora vai ser um pouco diferente. Haverá aqui aulas, né, de algumas temáticas que eu queira, mas a ideia do canal também é postar sobre o que eu desejo, né? Fazer análises, comentar algumas coisas que me interessam, então... se você se interessa por alguma coisa que eu fale, eu te convido a assistir o vídeo, tá? E pra gente dar início, porque não tem vinheta, então não vai ter uma vinheta entrando, mas pra gente começar o vídeo, eu queria comentar sobre esse livro. Foi uma das minhas primeiras leituras de 2026, chamada Diálogos sobre a Fé, do Antônio Spadaro, entrevistando o grandíssimo Martin Scorsese, diretor de cinema, um dos meus favoritos, né? E esse livro foi interessante, eu descobri ele por acaso, nem sabia da existência dele, mas rodando a Amazon e mexendo na minha lista de interesse ali de livros, me apareceu esse livro de maneira muito aleatória, eu não tinha digitado nada do Scorsese, mas me apareceu, e eu já tinha até, foi até interessante, porque eu já tinha até esgotado a minha cota mensal de livros, de valor, né? Eu falei, esse mês eu não vou comprar mais nada, mas quando apareceu, por eu gostar muito do Scorsese, e o livro ser sobre fé, a perspectiva do Scorsese, isso me chamou muita atenção e aí eu decidi comprar, né? Comprei, chegou em 2025 ainda, esse ano, nas férias, eu falei, eu vou ler. É um livro pequenininho, então, na verdade, a leitura foi bem rápida, mas foi muito proveitosa e eu queria falar sobre isso daqui, né? Vocês já viram o título do vídeo e a intenção é falar um pouquinho sobre esses aspectos aí que está no título. E para isso, eu sou professor da velha guarda, eu anotei algumas coisas, então eu queria falar sobre isso, né? Mas do que se trata o livro, né? O livro é uma reunião de entrevistas do Antônio Spadaro, que é um padre, com o Martin Scorsese, e essas entrevistas elas se dão num hiato de tempo, então elas não acontecem de uma única vez, né? Na verdade são várias entrevistas de 2016 até 2024, então a gente está falando aí de mais ou menos 8 anos, eu não consigo te dizer exatamente se deu 2024, mas final ali de 23, início de 24, são 8 anos, e em 8 anos acontece muita coisa, inclusive uma pandemia, né? E essas entrevistas, elas vão, ao longo delas, a gente vai tendo uma construção de uma imagem, tanto do Scorsese quanto do padre. E isso é muito interessante, porque os dois se revelam muito nesse diálogo, né? O Scorsese mostrando ali a sua raiz italiana, a sua criação ali nos Estados Unidos, como filho de imigrante, na verdade, né? E o padre também revelando um pouquinho da sua teologia, de como que ele entende Deus, de como que ele analisa a sociedade e principalmente como que as obras do Scorsese elas saltam aos olhos de alguém que crê em Cristo. Então, o livro ele é muito bom porque, de fato, ele vai trazendo essas imagens e de maneira talvez não intencional, né? É uma entrevista, é um compêndio de entrevista. Então, o livro vai revelando pra gente ali coisas do cotidiano do Scorsese, do padre, e isso vai criando uma imagem pra gente, né? Se você se interessa por cinema, eu acho que vale muito a pena. Mas algumas coisas me saltaram aos olhos, assim, né? A primeira é o protagonismo de uma condição que o Scorsese tem desde a infância, que é a asma, né? Tem um capítulo, inclusive, sobre a asma e tem várias perguntas que envolvem a questão da asma e é muito interessante perceber isso porque o Scorsese teve uma experiência muito única com essa questão de ser asmático, né? Ele descobre a asma na sua infância, num contexto onde a medicina não era tão avançada como hoje, não havia tantos instrumentos como hoje, de reparação, de qualidade de vida. Então ele conta ali algumas coisas que ele fazia para, de fato, respirar melhor, e é até engraçado. Mas o mais importante para mim, e o que, claro, me salta aos olhos, é como ele lida com isso e como que a asma,
que inicialmente era um fardo para o Scorsese, vai se tornando um meio de graça, e como que Deus vai abençoando a produção do Scorsese a partir da asma. E isso é muito interessante, porque ele vai contar pra gente que ele foi uma criança isolada, que ele não viveu com muitas crianças, porque justamente por conta da asma, e não só por conta da asma, mas é porque ele também tinha algumas outras doenças, algumas tendências, e uma outra coisa é que ele era uma criança muito frágil, então ele não conseguia fazer muitas coisas, ele meio que viveu isolado ali dentro de casa, e ele conta que isso fez com que ele convivesse com muitos adultos, né? E fez com que ele amadurecesse muito rápido e tivesse um ponto de vista acerca da vida muito diferente. E ele vai construindo isso como uma forma de graça divina na sua própria vida, porque é basicamente a lente pela qual ele está enxergando a vida que vai, então, formar o Scorsese diretor que a gente vê nas telas. E isso é genial, porque, na verdade, ele vai mostrando pra gente um drama que é muito humano, e que eu e você, a gente tem também nas nossas vidas privadas, né? Que é, sempre que um problema surge, ou sempre que algo se torna de fato uma sina, ou um espinho, ou algo que nos incomoda com certa frequência, isso, ao longo do tempo, pode, e na verdade vai ser utilizado por Deus, para nos dar formas novas de se enxergar a vida, e de entender também como Deus, apesar dessas coisas, continua cuidando da gente. E o Scorsese vai trabalhar isso muito bem. E isso daqui faz com que ele, na verdade, torne os seus olhos a primeira... e aí aqui é uma paráfrase, tá? Não é ele, mas basicamente seus olhos se tornam a primeira filmadora da sua vida, né? Porque ele está enxergando a vida agora com outro prisma, e esse prisma se dá por conta do isolamento. Esse prisma se dá por conta da dor que a asma gera. Esse prisma se dá porque, na verdade, a vida de um asmático não é tão fácil. Ele vai dizer que a cada falta de ar, você não sabe se você tem o próximo segundo. E isso faz com que você valorize a vida diferente. Isso faz com que você enxergue a vida de maneira diferente. Então, a asma, que inicialmente era algo muito ruim, se torna um meio de graça para o Scorsese. E o padre, ele vai entrevistando o Scorsese, e uma outra coisa que chama muita atenção é o eixo central também da violência, né? E por quê? Porque, para quem já assistiu filmes do Scorsese, são filmes que relatam muito essa violência, né? Você tem, na verdade, algo muito bíblico na produção do Scorsese, que é uma antropologia. E aí, o que é uma antropologia, né? É um estudo acerca do homem, é uma definição do homem, que está muito coerente com o que a própria teologia cristã nos informa, né? O homem é violento por natureza, o homem não é bom, o homem ele é caído, ele é atingido pelo pecado original, né? Ele é um filho de Adão, né? Vamos usar essa expressão. E o Scorsese sabe muito bem disso, porque ele cresceu numa tradição católica, ele é católico, ele crê no Evangelho. E isso faz com que ele também relate nas suas histórias essa tendência pecaminosa que o ser humano tem. Então, os seus filmes, eles têm esse aspecto da violência porque, de fato, ele entende que isso é uma condição natural do homem. Que não ser violento exige esforço, porque a violência é algo natural, segundo aquilo que ele lê do mundo e segundo aquilo que a teologia cristã nos informa, né? Todo homem está destituído da glória de Deus. O homem não nasce bom, né? Ele já nasce em pecado. E o Scorsese vai trabalhando isso muito nos seus filmes. Você vai perceber muito bem quando você selecionar alguns filmes do Scorsese. E uma outra coisa que é destacada demais aqui é a influência de um livro muito específico, do Shusaku Endo, onde é um livro escrito por um japonês, e o Scorsese tem contato com esse livro por conta de um padre que era padre ali onde ele morava, no seu bairro, e esse padre deu esse livro para ele ler, e ele se encanta com esse livro. E esse livro, que se chama O Silêncio, vai ser, de fato, talvez um eixo central na obra posterior do Scorsese, né? O Scorsese lê esse livro, se eu não me engano, na década de 80, quando ele estava no Japão gravando algumas coisas, como ator, não me ficou muito claro isso, mas ele estava no Japão, ele lê esse livro, e
ele então fica muito impactado com essa história. Por quê? Porque o livro trata sobre os padres jesuítas que foram evangelizar o Japão no século XVII, e aí aqui a gente não vai entrar na história especificamente disso, mas eles estão no século XVII evangelizando o Japão e eles vão sofrer ali com a perseguição religiosa. Muitos deles vão ser açoitados, muitos deles vão ser perseguidos, e o livro vai trabalhar sobre o drama de Deus não responder o sofrimento. Talvez esse drama seja um drama também que eu e você, a gente viva em alguns momentos específicos da nossa vida. Quando o sofrimento nos acomete, às vezes a gente quer uma resposta imediata e Deus não nos dá. E o Scorsese é muito impactado com esse livro, porque o livro tem esse eixo central. Deus está em silêncio diante dos sofrimentos dos seus. E isso incomoda o Scorsese, isso impacta o Scorsese, e ele vai gravar o filme O Silêncio, baseado na obra, em 2006. E ele lê isso na década de 80, ele compra os direitos do livro em 1991, mas ele só produz o filme em 2006. Então você percebe que isso ficou ruminando na mente do Scorsese por muitos anos. E isso vai, na verdade, trazer muito impacto para quem lê, para quem admira a obra do Scorsese e para quem também vive o drama, essa tensão do sofrimento, né? Por quê? Porque aquilo que o Shusaku Endo escreve, aquilo que aqueles padres jesuítas vivem e aquilo que o Scorsese viveu quando descobriu também a asma e a dor de ser um asmático, quando jovem, é um drama que todos nós temos, aonde de fato a gente quer resposta e às vezes Deus não nos dá. Né? Isso me fez lembrar de algumas coisas. O ex-vocalista da Oficina G3, o Mauro Henrique, tem uma música chamada Onde Está Deus?, onde ele vai perguntar onde está Deus diante do sofrimento do mundo, né? Mas não é só o Mauro Henrique que pergunta isso. A gente também tem o apóstolo Paulo falando sobre o seu espinho na carne e como Deus decide não tirar. E afirma ao apóstolo Paulo que, na verdade, a graça dele bastava diante do sofrimento. A gente vai ter o C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia também, em algum dos seus livros, relatando ali a perda da sua esposa, e ele dizendo que, nesse momento, Deus era uma porta sendo fechada na sua cara. Ou seja, ele se vê abandonado. Né? É lógico que essa impressão, ela não é duradoura. Né? As pessoas que vivem o sofrimento, elas vão perceber que, em algum momento, esse sofrimento floresce, produz frutos. Né? Mas, enquanto o drama está acontecendo, enquanto existe essa tensão entre graça e sofrimento, os nossos olhos se fecham. Né? E talvez esse seja o motivo de eu querer ter falado sobre esse livro, porque eu acho que ele mostra pra gente um pouquinho da humanidade do Scorsese, do padre, e também é um livro que fala também da nossa vida, indiretamente, né? Dos dramas que não só o Scorsese, diretor famosíssimo, premiado com Oscar, vive, né? Mas o drama que eu e você, a gente vive também nas nossas vidas privadas, pequenas, que talvez não sejam tão famosas como a do Scorsese, né? Mas esse drama é um drama humano, é um drama de quem possui fé, e mesmo que a gente não tenha resposta, Deus permanece. Deus permanece. Eu acho que isso é importante, é lembrar que Deus permanece. Né? Permaneceu com o apóstolo Paulo, permaneceu com as Crônicas de Nárnia, com o C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, permaneceu também com o Scorsese, e ele entende isso como graça hoje, e permanecerá também com parte do seu povo. Né? Isso é muito bom. Eu queria falar sobre isso, que eu acho que é importante, e eu queria encerrar com um trechinho do que o Scorsese fala sobre a asma e como que isso ressignificou a sua vida. Né? Ele vai dizer assim: mas naquele momento eu as senti com maior urgência, porque de repente, e aí aqui ele está falando sobre a pandemia, estávamos convivendo com a consciência de que justamente o ar que nos rodeia, o ar que nos sustenta, poderia nos matar. Para mim, meus entes queridos e meus amigos, essas circunstâncias tiveram o efeito de nos aproximar mais. Levaram embora todas as formalidades, todos os eufemismos para amizade e comunidade que surgiram nas mídias sociais e que costumam parecer filtros e até mesmo barreiras em relação ao que é real. Depois, algo nos foi revelado, nos foi entregue. As velhas perguntas de sempre: como você está?
está tudo bem, tornaram-se imediatas e cruciais, tornaram-se vitais. Descobrimos que estamos todos juntos, não apenas na pandemia, mas na existência, na vida. Nós nos tornamos realmente um. Né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que de alguma forma você queira ler esse livro ou qualquer outro, né? Porque ele é muito bom, tá bom? A gente se encontra aí no próximo vídeo, que eu não sei qual é o tema, quando vai ser, mas uma hora sai, tá bom? Um abraço.